me chamo Rogério, sou professor de matemática há 28 anos, trabalho no estado há 15 anos mais ou menos, já dei aula na UFBA, na UFC, no TFCE, também sou professor municipal, e eu vou trabalhar um pouquinho com vocês alguns conteúdos que são de prática sempre no concurso do estado. Trouxe para vocês algumas questões hoje, para a gente trabalhar, porque a gente vai trabalhar teoria e questões. Se tiver dúvida, para perguntar à vontade. Acho que vocês têm o material em mãos. Vou começar aqui com a primeira questão, tudo bem? Vamos lá. Aqui tem tópicos dos números inteiros, divisibilidade, números racionais. Números racionais são tópicos dos assuntos, né? Nós devemos saber que nesse conjunto desses números inteiros, divisibilidade, nós temos que saber a sua representação. Os inteiros é representar pela letra Z, são os números inteiros positivos, e positivos e negativos, e também tem o seu subconjunto, tem um inteiro positivo, inteiro negativo, tem uns asteriscos que são zero, né? As regras de divisibilidade você tem que saber quando é que é dividido por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, aí vai. Os números racionais, né, nós temos que saber que ele é representado pela letra Q, são os números, seja inteiros positivos, negativos, e as periódicas, né? E os racionais são as vezes de não periódicos, já isso engloba tudo, né? Mas dando continuidade nessa parte de tópico de conteúdo, a gente tem aqui uma questãozinha para trabalhar, pessoal. Vocês estão vendo bem a questãozinha aí? A primeira questão, né? Vamos responder essa questão, tudo bem? Se tiver dúvida, pode perguntar à vontade, certo? Então, a questão diz assim, pessoal. Se a soma de dois números reais é igual a 100, o valor máximo possível para seu produto. Então, ele quer o produto desses números. Mas como eu não sei quem são esses números, eu vou chamar de x, y, certo? Então, vou chamar números. Eu chamo de x, y, tudo bem? X, y. Beleza? Então, os números são x e y. Só que ele pede o seguinte, ele diz se a soma deles dois é 100, então, soma é 100, então vou colocar, pessoal, x mais y igual a 100, certo? Aí ele diz assim, se a soma de dois números reais é 100, o valor máximo possível para seu produto. Então, o que eu vou fazer? Ele pediu também o produto, que seria quem? O x vezes o y, certo? Só que para eu ter o produto, eu tenho duas incógnitas aqui, eu tenho que deixar só uma. Com a forma da soma, eu posso substituir para obter o produto. Se eu isolar, por exemplo, o y, vamos isolar aqui o y. O y sozinho seria quem? 100 menos x. Ao isolar o y, eu posso partir para o produto com incógnita só. O produto aqui eu vou chamar, essa eu vou chamar de soma. S poder ser a soma. E P o produto, tudo bem? Então, eu vou dizer que P vai ser igual a x vezes o y. O y aqui a gente isolou o y como sendo 100 menos x. Então, a parêntese, e aí fica 100 menos x. Pego isso aqui, desenvolvo, P vai ser igual a x vezes 100, 100x. E x vezes x, x ao quadrado. Vejam que o produto agora ficou uma função do segundo grau. Essa função de segundo grau, o que é que acontece? Pode-se calcular o valor de x ou de y no seu valor máximo. Mas veja uma coisa. Veja que nessa questão, quando ele fala o valor máximo possível para que o produto seja obtido. Quando fala
essa palavra valor máximo numa equação do segundo grau, você pode calcular o x do vértice e o y do vértice. Só que é mais fácil você calcular o x do vértice para depois encontrar o y, substituindo. O x do vértice, por apresentar essa palavra de valor máximo, a formulazinha do x do vértice, pessoal, é calculado por menos b sobre 2a. X do vértice corresponde ao valor de x para que tenha um y máximo, que no caso é o P, o produto, como sendo y. E o y no vértice já seria o produto máximo, que o y está no lugar do P. Ou o P está no lugar do y, certo? O P está no lugar do y. É como se fosse aqui, ó, y igual a 100x menos x ao quadrado, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, calcular o x do vértice, aqui é como se fosse uma equação de segundo grau da seguinte forma. Y igual a quem? Se eu organizar, vai ficar assim, ó. P é igual a menos x ao quadrado mais 100x, tudo bem? E aí, no caso, é como se tivesse y igual a quem? Ax ao quadrado mais bx mais c. Professor, porque você colocar ABC aqui para comparar e tirar o A, o B e o C, certo? Quem está ligado a x ao quadrado é o A. Quem é o A? Não tem nada, é menos 1. É como se tivesse um bem aqui, ó. Então, o A é menos 1, certo? O B, o A é menos 1. O B quanto é? 100, né? O B é 100. E o C não tem. Quando não tem, é 0, certo? Quando não tem, é 0. Tudo bem? E agora eu vou substituir, pessoal. X do vértice vai ser igual a quem? Menos o B, que é 100, sobre 2 vezes A, que é quanto? Menos 1. Usou aí, professor, só o x do vértice porque é o valor máximo, né? Mas no caso aí, o objetivo é o produto, e o produto é o Y. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o X para chegar no Y. Entendi. Eu poderia ir direto no Y, só que o Y ele demora, porque o Y no vértice é menos delta sobre 4A. E o delta é B ao quadrado menos 4AC, né? B ao quadrado menos 4AC sobre 4A. Só que o problema é que ele demora. Aí o X do vértice ele vai ajudar a ser um pouco mais rápido, tudo bem? Então vamos lá. Então aqui vai ficar o X do vértice menos B, que é menos 100 sobre 2A, que é 2 vezes menos 1, certo? E aí vamos lá. Menos por menos, mais, e 100 por 2, 50. Veja que eu calculei o x do vértice, mas eu não quero o x do vértice. Ele pergunta assim, ó, se a soma de dois números reais é igual a 100, o valor máximo possível para seu produto. Então, ele quer o produto. O produto é P. O P está no lugar de quem? Do Y. Ele quer, na verdade, o Y no vértice. Só que se eu tenho um x do vértice, eu calculo o y do vértice, substituindo. Porque o y quem é? 100 menos x, não é isso? E quanto é que é o meu x aqui, pessoal? Quanto é? Quanto é que é o x, quanto é que é o x aqui? 50, né? Então, aqui vai ficar quem? Ó? Y igual a 100 menos 50. Então, y vai ser quanto? 50. Aí ele quer o produto. Então, vamos lá, atrás do produto. Produto. Produto não é x vezes y, não é verdade? Quem é o x? 50. Quem é o y? 50. Então, como é que vai ficar? 50 vezes 50. 50 vezes 50. 5 vezes 5, 25. E repete 2 zeros. Qual é a resposta, pessoal? 2.500. Tudo bem? Beleza? Aqui, ó, está embaixo, de repente, não sei se vocês estão vendo, eu vou fazer mais aqui, ó. Então, produto será quem? X vezes Y. Quem é o X? 50. Quem é o Y? 50. 50 vezes 50 dá o quê? 2.500. Resposta correta, pessoal.
item C. Beleza, pessoal? Tranquilo? Entendido? Posso passar adiante? Podemos? Próxima questão. Próxima questão é uma questão que envolve massa de uso comum, certo? Essa questão de massa de uso comum, eu tenho que calcular o MDC, né? O MMC e o MDC, se não me engano. Mas vou ler a questão para entender. A questão diz assim, ó, se os números P e Q são respectivamente o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, o MDC e MMC, os números 20, 28 e 36, então o resultado de Q dividido por P. Então, quem seria o Q, né, na verdade? Quem seria o Q? Porque ele citou que P e Q são respectivamente. O P é o máximo divisor comum, não é isso? E o Q é mínimo múltiplo 1. Está dizendo respectivamente, então é nessa ordem. Né? Se os números P e Q são respectivamente o máximo divisor comum, né? E o mínimo múltiplo comum dos números 20, 28 e 36, então o resultado da divisão Q sobre P. Ele quer que você divida. Mas para eu fazer essa questão, eu tenho que tirar o MMC e o MDC deles, né? Então, vamos lá. MMC. De quem? De 20, 28 e 36. Eu posso fazer de duas maneiras. Uma das maneiras é tudo junto. A outra maneira é decompondo e vendo a questão dos expoentes, né? Por exemplo, se eu decompor aqui 20, depois 28 e depois 36. Fazendo decomposição, 20 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 5, que dá 2 ao quadrado vezes 5. O 28 é 2 vezes 2 vezes 7, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 7. O 36 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Porém, o MDC, a gente vai calcular logo que o MMC, né? Porém, o MMC, eu pego o termo de maior expoente. Veja que o maior expoente aqui tem 2 a 2, 2 a 2 e 2 a 2. O 2 a 2 entra, né? 2 elevado a 2 entra. O 3 elevado a 2 é o que também só tem um, mas ele vai também para o MMC. E vai o 5 e vai o 7. O MMC, você pega os termos de maior expoente e os termos que não tem nada em comum. E aí, fazendo essa multiplicação, eu vou ter aqui, ó, 1.260. Essa é uma das maneiras. Mas você pode também tirar todo mundo junto e dividir até não dar mais. E aí, fazendo esse produto dessa divisão contínua, você tem o MDC, o MMC. Tudo bem? Então, já tem o MMC. Agora vamos ao MDC. O MDC, se eu pegar essas fórmulas decompostas, 20, 28, 36, na decomposição aqui ficou quem? 2 ao quadrado vezes 5, 2 ao quadrado vezes 7 e 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O MDC aqui, esses três números seria quem? 2 ao quadrado tem em todos, então ele é comum. Pega o que é comum.
Aí observe que tem 5 aqui, tem 7 aqui, tem 9 aqui, tem nada comum. Então, não pega o 5, nem o 7, nem o 3. Só pega o 2 ao quadrado, porque é comum aos 3. Então, vai MDC é 2 ao quadrado, que vai ser 4. Pronto. Só que ele falou que ele quer que você faça Q dividido por P. Quem seria Q? É o P e Q são, respectivamente, o massa divisor comum. Então, P é o MDC aqui, ó. E o mínimo múltiplo comum, que é o Q, que é o MMC. É o Q. Então, se eu pegar e dividir, como ele pede, o Q dividido por P, vai ficar 1.260 dividido por 4. Isso vai me dar quanto? 315. 315 é a resposta correta, pessoal. É o item B. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, pessoal. Dúvidas, perguntas? Então, como ele queria aqui, ó, Q dividido por P, o Q é o MMC e o P foi o MDC. O MMC 1.260 e o P, que é o MDC, é 4. Essa divisão deu 315. Tudo bem? Beleza? Tudo em ordem? Podemos fazer a outra, pessoal? Tranquilo, todo mundo? Beleza, né? Então vamos para a próxima questão. Dúvida, pessoal, pode perguntar à vontade, ok? A próxima questão também envolve MMC e MDC, mas é uma questão que ele não quer que você divida, ele quer que você some, né? Então vamos lá, o que ele diz aqui, ó. Se os números inteiros positivos P e Q são, respectivamente, o massa divisor comum, semelhante ao anterior, né? E o mínimo múltiplo comum, os números 30, 36 e 42, então a soma. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o 30, o 36 e o 42, eu vou decompor. 30, pessoal, é a mesma coisa que, se eu decompor aqui, 3 vezes 2 vezes 5. Ou posso também colocar 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. A decomposição de 30 ficaria dessa forma. O 36 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. A forma decomposta do 42 é 2, que dá o que? 21, né? Vezes 3 vezes 7. Então, 2 vezes 3 vezes 7 corresponde a 42. Colocando aqui na forma normal, mas aqui não tem potência, né? Como fosse 1 aqui, 3 elevado a 1 aqui, 5 elevado a 1. Aqui dá 2 ao quadrado, aqui dá 3 ao quadrado. Aqui, 2 elevado a 1, 3 elevado a 1 e 7 elevado a 1. Observando esses termos, eu vou pegar aqui o termo que tem, por exemplo, menor expoente para o MDC, maior expoente para o MMC. Então, digamos que eu quero o MDC. Já? Então, pronto, o MMC deu 1.260. Ah, sim, a resposta final, isso mesmo, viu? 1.266. Eu vou fazer aqui por partes, só. O MDC, eu vou pegar aqui o 2, que é comum a todos, e o 3. O MDC deu
6, certo? E o MMC, aqui eu vou pegar o de maior expoente, 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7. Fazendo essa multiplicação aí, dá 1.260. Como ele quer P mais Q, e ele diz que P, que são respectivamente o massa divisor comum, MDC, aqui é o P, e aqui é o MMC. Então, eu somando P com Q, que é 6 mais 1.200, resposta 1.266. Beleza? Resposta correta aí tem D. Tranquilo? Beleza, né? Dúvidas, perguntas? Beleza, né, pessoal? 1.266. Certo? Agora vamos para a próxima questão. Posso prosseguir? É nível médio, é nível tranquilo. Tem uma questão, acho, lá na frente que tem um derivado aí. Daqui a pouco a gente chega lá. Que é nível superior. Próxima questão, pessoal. Uma questãozinha. Essa aqui ela não é difícil, mas ela é trabalhosa. Por causa do número, né? Número alto, vou fazer a decomposição dele, né? Aí, para a gente não demorar tanto, eu já vou colocar a forma de composto. Eu vou mostrar a decomposição para vocês, certo? Vamos lá, a questão diz assim, ó. Se n é a quantidade de números primos positivos, que são divisores do número de 6 algarismos, ou dígitos, aí o número 450.450, né? 3 em 3. Então, n é igual a... Então, para eu fazer essa questão, eu vou primeiramente fazer o quê? Vou fazer decomposição, né? Se eu pegar esse número aqui gigante aqui, ó, 450, mostrando para vocês para ficar, digamos assim, bem compreensível, apesar da demora, eu posso dividir, pessoal, aqui tudo por 2, ó, certo? Aí dá 22, 52, 25. Aí dá por 3, pessoal. Aí fica 75,075, certo? Aí isso aqui, novamente, está por 3, certo? Aí fica 25,025, que dá por 5. Perdão, 5, né? Aí fica 5,005, que dá por 5 novamente. Aí fica 1.001, que dá para ir por 11. Dá por 7 também. Dá por 11 aqui. Dá 91, que dá por 13, que dá 7. Por 7 dá 1. Veja que esse número aqui, 450, ele ficou correspondente a quem? A 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 11, vezes 13, vezes 7. Mas a pergunta é, se n é a quantidade de números primos positivos, que são divisores do número de 6 algarismos, que é esse número aqui, né? Então, n é igual. Aí você observa aqui, ó, que tem o número 2, aqui tem o número 3, aqui tem o número 5, aqui tem o número 11, aqui tem o número 13, aqui tem o número 7. São quantos números primos? 6 números primos. Observe que todos os
termos aqui da decomposição são primos. 2, 3, 5, 11, 13, 7. Então, a resposta correta, pessoal, é 6. Tudo bem? No caso aqui, ele só queria que você fizesse a decomposição e mostrasse os números primos e dizer a totalidade, né? No caso, o total aí, nós temos 6 números primos. Quem são os primos? O 2, o 3, o 5, o 11, o 13 e o 7, certo? A resposta correta é o item A, né, pessoal? Beleza? Tranquilo? Podemos prosseguir? Então, vamos adiante, né? Questão 5 agora. Tudo bem? A questão 5, utilizando o artifício da matemática, a gente chega na cálculo de velocidade média por trajetos de mesmo percurso, ou percurso do mesmo tamanho, né? A questão diz assim, ó, um carro percorre a metade de uma distância entre duas cidades com uma velocidade média de 90 km por hora, primeira parte, né? A primeira metade, e a outra metade com 60 km por hora. Com base nessas informações, ele pede o quê? A velocidade média do trajeto. Então, para fazer essa questão aí, é como se eu tivesse assim, ó, tem um trajeto aqui de A até B, aqui é o ponto médio, digamos aqui seria x a primeira metade, x a segunda metade. Só que essa primeira metade, vou chamar meio aqui, ó. Essa primeira metade ele faz com velocidade de 90 km por hora. Eu posso chamar aqui de V1, velocidade do primeiro trecho. E de M a B, a segunda metade, velocidade 2, temos aqui a velocidade de 60 quilômetros por hora. A gente podia fazer já demonstrando na forma algébrica e depois chegar na fórmula, mas demora um pouco. Questões como essa, tem um macete para calcular rapidamente a velocidade. Você pode calcular a velocidade média pela fórmula. Velocidade média é igual a 2 vezes velocidade 1 vezes velocidade 2 dividido pela soma da velocidade 1 mais a velocidade 2. Se você fizer essa técnica, ela é mais rápida, certo? Como é que eu calculo essa velocidade? Só substituindo, ó. Então, vamos lá, vai ficar 2 vezes 90 vezes quem? 60 dividido por 90 mais 60. Esse cálculo aqui em cima, 2 vezes 9, 18 vezes 6. Fica 108,00 sobre 150. Essa divisão dá aqui em torno de 72 quilômetros por hora. A resposta correta é o item B, né, pessoal? Beleza? É uma questão simples, mas tínhamos que saber que pode usar essa formulazinha de velocidade média quando você tem um percurso dividido em duas partes iguais. E aí, nesse caso, você pode usar a fórmula assim, 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Toda vez que tiver um trecho dividido em partes iguais. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Questão de número 6. A questão de número 6 diz o seguinte, ó. Considere o número 135.000 por 135, né? Formado por 6 algarismos
ou dígitos e a coleção de números inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Se n é a quantidade de números desta coleção, que são divisores de P, então n é igual a... Para fazer esse cálculo aí, eu posso, por exemplo, decompor, como fiz aquele outro lá. Eu vou pegar esse número aqui, 135.135, e vou decompor. Se eu dividir por 3, fica 45 e 45. Se eu dividir por 3 novamente, fica 15, 0,15. Se eu dividir por 5, fica 5.005. Se eu dividir por 5 aqui, vamos lá, por 3, de 45, 0,45. Por 3, aqui é por 3. Por 3, deu 15, 0,15. E agora por 5, deu 1.001. Por 7, 143. Por 11, deu 3. E por 13, deu 1. Então, a forma da composta desse número aqui foi 135, 135, corresponde a 3 elevado a 3, 3 elevado a 3, vezes quem? Vezes 5, vezes 7, vezes 11, vezes 13. Né? Com base nisso daí, o que a gente já pode analisar? Né? Ele pergunta aqui, então o valor de n nessa quantidade. Quantos nós teríamos aqui equivalente dentro dessa sequência? Porque ele pergunta a quantidade de divisores, né? De 1 a 11 desses números aqui, 1 é divisor de qualquer número. Então, 1 é incluído. O 2 não tem aqui, então não entra. Mas o 3 tem, ó. 3 tem. Outro número que tem. O 4 não tem aqui. Mas aqui tem um 5. Já tem 1, 2, 3 números. O 7 eu tenho aqui. O número 9. Pode observar que ele não está aqui dentro, mas se você observar, 3 a terceira é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. E 3 vezes 3, ó, dentro do 3 a terceira, que é 27, tem um 9. Então, eu incluo ele também, ó. E, por fim, tem um 11, que só vai até 11, ó, certo? Então, quantos nós temos? Conte aí comigo, ó. 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e o 11. São quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 números que, ao decompor o 135 e o 135, 6 números que têm aí como divisores de 1 a 11. 6 divisores de 1 a 11. Resposta correta. Item A. Beleza? Tranquilo? Então, nosso objetivo dessa questão aqui era saber quantos divisores tinha entre de 1 até 11. Na decomposição que eu fiz, 135.135, encontrei 3 a terceira, 5, 7, 11 e 13. Mas o 1 é divisor de qualquer número, então ele entra. O 3 já está lá, 3 a terceira pode ser 3, 9 ou 27. O 5, né, que já está, o 7 e o 13.
O 9 também entrou, porque 3 à terceira é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Então, daqui pode ter o 3, pode ter o 9 e pode ser até o 27. Só que como vai até o 11, então o 27 não entra. E aí, de 1 a 11, aí temos 6 números que fazem parte dos divisores. Resposta correta, item A. Beleza? Tranquilo? Posso passar adiante? Então, vamos lá. A próxima questão é uma questão que envolve uma sequência geométrica, PG, certo? Porém, a gente tem que entender o raciocínio dessa PG para fazer o cálculo e a montagem da fórmula correta. A questão diz assim, ó, uma bola de borracha é abandonada de uma altura de 10 metros. A bola está aqui, ela vai cair 10 metros. Sabendo que cada vez que ela toca no solo, ela retorna e alcança a metade da anterior. Então, digamos que ela pulou 10 metros, ela saltou, ela foi soltando, digamos assim, 10 metros, e aí quando ela volta quicando, ela sobe até 5, 2,5, né? E assim por diante. Só que o que ele diz aqui, ó, sabendo que cada vez que ela toca o solo, ela retorna e alcança metade da altura anterior. É correto afirmar que a distância em metros percorrida pela bola até parar. Então, o que a bola está fazendo? Ó? Ela faz isso, ó. Cai aí, pula, né? Só que você tem que considerar a subida e a descida. E aí vai fazer uma soma. Mas eu vou considerar o seguinte: toda vez que ela quica, ela só sobe a metade. Então, a próxima metade, da metade, da metade, da metade. Quando você tem essa questão de uma sequência metade da metade, é uma PG, uma progressão geométrica. E nessa progressão geométrica, você tem que entender que o início dessa questão, o início, por exemplo, ela não pode ser considerada como o primeiro termo, porque é só a queda. O primeiro termo é a partir da quicada que ela vai caindo pela metade. Então, na queda tem 10 metros, só que nós temos o primeiro kick, o segundo kick, que é a bola que cai no chão, né? E o terceiro kick, digamos assim. Quarto kick, kick é ela bate no solo, né? E volta. Então, no primeiro kick, ela só sobe 5 metros. No segundo, porque no primeiro kick, na verdade, ela que sobe 5 metros e desce 5 metros, certo? Ela faz isso, ó. Bate, sobe e desce. Bate, sobe e desce. Bate, sobe e desce. Bate, sobe e desce. Ela vai quicando. Só que o que ela sobe 5 metros, ela desce 5 metros, tudo bem? No segundo, ela sobe a metade dos 5, né? Sobe quanto? 2,5 e desce quem? 2,5. No próximo, deixa eu ajeitar aqui, ó. Ó, digamos que a bola está aqui, caiu 10 metros, certo? Subiu 5 e desceu 5. Subiu 2,5, desceu 2,5.
Subiu 1,25, desceu 1,5, tudo bem? Então, aqui vai ficar, ó. Vou botar primeiro o kick, batida da bola no chão. Sobe 5 e desce 5. Segundo, sobe a metade, né? De 5, 2,5 e desce 2,5. Aí o próximo, metade de 2,25, sobe 1,25 e desce 1,25. E o próximo, a metade disso aqui, né? Sobe, digamos, 0,625, né? 75, se não me engano. E desce 625. Porém, com essa quicada, subida e descida, isso aqui é uma PG. Beleza? É uma progressão geométrica. E aí, o que ele quer? Né? O que ele quer aqui? Ó? É correto afirmar que a distância percorrida é percorrida pela bola até parar. Você vai considerar os 10 metros da queda. Isso aqui é uma PG. Então, pela PG, como ela fica quicando indefinidamente, então você vai aplicar a fórmula da PG infinita. Sn, né, que é uma PG, soma dos termos da PG infinita em si 1 sobre 1 menos Q. Por essa fórmula da soma da PG infinita, o primeiro termo aqui dessa PG seria do primeiro Q, que são 5 metros. Então, o A1 dessa PG seria 5. O A2 dessa PG seria 2,5. E a razão da PGQ pode ser dada a 2 sobre A1. A razão da PG pode ser 2,5 sobre 5. Se eu dividir tudo por 2,5, a razão da PG dá 1,5. Com a razão da PG sendo 1,5, você substitui aqui. Fica quem? Quem é o A1? É 5 sobre 1 menos meio. 1 menos meio dá meio. Então, fica quem? 5 sobre meio. Todo mundo divide pela metade, todo mundo divide por 0,5 dá o dobro. Aqui deu 10. Então, a soma aqui da PA deu 10. E aí nós temos o seguinte. Esse valor aqui tem que considerar o seguinte. É uma soma contínua de quê? Só das subidas. Mas tem subida e descida. Então, o total percorrido pela bola, total percorrido. Você vai considerar o quê? Vai considerar os 10 da queda, mais 2 vezes esse 10 da soma de todos os kicks. Mas por que tem 2? Porque é o 2, considerando que é subida e descida. Tudo bem? Então, esse 2 é porque tem a subida e a descida. E aí nós temos aqui, ó, 10 mais 20. 10 mais 20 dá o quê? 30. Resposta correta, item D. Tudo bem? Eu somei todos os kicks infinitos e deu 10. Só que tem que considerar que ela sobe e desce. Por isso que eu multiplico por 2. Ó. Esse 2 é porque sobe e desce. Tudo bem? Vou subir e descer. Você considera 2 vezes 10 que dá 20 e os 10 da queda. Certo? Totalizando 30, a resposta correta é item D. Beleza, pessoal? Tranquilo? Entendido? Deixa eu apagar aqui e botar mais para cá. Então, essa resposta correta é 30. Total percorrido, 10 mais 20, que dá um total de 30.
Esse 10 é da queda, e 10 da soma dos quiques infinitos, pela fórmula PG, e 2 porque é subida, descida. Então, nós temos 10 mais 20, 30. Total percorrido pela bola, 30, a resposta correta é entender. Beleza? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão que é teórica, ela tem cálculo, certo? Uma questãozinha só apenas avaliativa sobre uma teoria e como se fosse a história da matemática, um assunto típico, né, direcionado aí para números primos. A questão diz assim, ó, no contexto do conjunto dos números inteiros positivos, os números primos são aqueles maiores do que um e que possuem apenas dois fatores ou divisores positivos, o número 1 e o próprio número. O conjunto dos números primos tem fascinado as pessoas desde a mais remota antiguidade. É um conjunto extraordinário, inclusive sendo a base para aplicações no mundo contemporâneo, como é o caso da criptografia e seus usos. Sua sequência é muito irregular e parece ter alguma estrutura escolhida. Dentre as indagações envolvendo os números primos, encontra-se a seguinte: há uma sequência infinita de números primos distintos, né? Encontra-se a seguinte ideia, né? Há uma sequência infinita de números primos distintos? Será que é? Ou equivalentemente, o conjunto dos números primos tem cardinal infinito? Segundo muitos, existe o histórico primeiro matemático que provou a infinitude do conjunto dos números primos foi. Bem, será que foi Aristóteles, aproximadamente dos anos antes de Cristo? Bem, o Aristóteles, a gente tem que lembrar e saber que Aristóteles, ele era, na verdade, um crivo de Aristóteles. Ele é o famoso, né, pelo seu crivo de Aristóteles. Ele tem essa parte aí que criou uma forma prática de encontrar quais números são primos em uma lista riscando os múltiplos. Mas ele não foi quem provou que eram infinitos. Ele veio cerca de 100 anos depois de Euclides. Então, ele é depois de Euclides. Então, não é correta a primeira. O Hipasso, né, que é o item B, o Hipasso de Metaponto. Esse era um rebelde, digamos, na era dos pitagóricos. Ele era famoso por descobrir os números irracionais. Ele não era trabalhador com a parte de números primos, né? Ele trabalhava com raiz de 2, por exemplo, o que diz que ter deixado os matemáticos na época um pouco bravos, né? Ele não focou na infinitude de números primos, também o Hipasso. Já o que sobrou aí foi Euclides, né? Euclides. E tem o Arquimedes. Aí o Arquimedes não seria também, porque embora tenha vivido na mesma época de Euclides, o Arquimedes ele era engenheiro e físico da turma. E ele calculou o valor de pi com precisão, ele era inventor de parafuso de Arquimedes, ele trabalhou também com o volume de esferas, a teoria pura de números primos, e a teoria de números primos não era o carro-chefe dele, o Arquimedes, né? Então ele está fora também. Então sobrou quem? O Euclides. O Euclides, que foi que ele fez, né? Ele provou a infinitude de números primos no seu livro, né, 9, na proporção 20, de sua obra monumental, Os Elementos, escrito por volta de 300 anos antes de Cristo, embora outros matemáticos tenham desenvolvido provas diferentes e mais modernas, como Euler, usando séries, né, usando topologias.
de Euclides permanece a primeira e a mais clássica. Então, a resposta correta é Euclides, certo? Vamos para o item C. Beleza, pessoal? Questão teórica, um pouquinho de história da matemática. Aí a gente tem que saber um pouco de cada um para não se perder essa questão, certo? A próxima questão. A próxima questão, ela fala sobre operações básicas e suas propriedades, né? A questão diz assim, ó. Se a soma de todos os números inteiros ímpares maiores do que 1, maiores que 1, então vai depois de 1, e menores que 20, vem antes do que 20. Subtrairmos a soma de todos os números inteiros pares maiores que 1 e menores que 20. Encontraremos resultado igual a. Então, para fazer essa questão, eu tenho que ver quem são esses números. Por exemplo, números ímpares até 20, no limite citado, números ímpares. Quem seriam os números ímpares, pessoal? Menor que 20. Menor que 20 e tem que ser maior que 1, né? Vamos citar aqui de forma geral, números ímpares. Maiores que 1, maiores que 1 e menores que 20. Então, 1 eu não posso citar, apesar de sim, porque ele pede maior que 1. O 2 eu não posso, que é par. Então, começa com quem? Com 3. Então, vamos lá. 3, 5 é ímpar, 7, porque eu quero só os ímpares. O 7, o que mais? O 9, o 11, o 13, o 15, o 17 e o 19, certo? Então, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. São números primos maiores que 1 e menores que 20, certo? Agora vamos para os pares. Números pares. Qual o critério? A soma de todos os números inteiros pares maior que 1 e menores que 20. Da mesma forma, né? Pares maiores que 1 e menores que 20. E aí, no caso, vamos pegar, né? Números pares maior que 1, 2, aí vem o 4, 6, o 8, 9, 9 não, o 10, o 12, 14, o 16, o 18. Pronto, parei por aqui, porque tem que ser menor que 20, certo? Pronto. Peguei essa sequência de números e essa. Só que ele pede para fazer a soma dessa sequência e depois calcular a diferença. Ó. Ele diz aqui. Se a soma de todos os números inteiros ímpares maiores que 1 e menores que 20, subtrair esse desse, dos números inteiros pares maiores que 1 e menores que 20, dá o resultado. Então, eu vou somar tudo aqui, ó. Essa soma é 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, se não me engano, 99, eu acho, né? 99. E essa soma aqui, 2 mais 4 mais 6 mais 8, mais 10 mais 12, mais 14, mais 16, mais 18, se eu não me engano, dá 90. Logo, essa diferença aqui será 99 menos 90, dá um valor correspondente a quanto? 9. Item correto, item A. Beleza? Então, uma questão, digamos assim, um pouco trabalhosa, mas tranquila. Mas não é nada difícil, não. O que é que a gente fez nessa questão? Pegamos todos os números ímpares maiores que 1 e menores que 20, somamos, deu 99. Pegamos todos os números pares, maiores que 1, menores que 20, somamos, deu 90. E depois fizemos a diferença, que ele pediu para fazer a subtração. E obtemos a resposta 9. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, a próxima questão é uma questão também bem tranquila. A questão diz o seguinte, pessoal. Em uma competição esportiva de corrida, um dos participantes desistiu da competição ao completar 2/5 do percurso total da prova, né? Se tivesse corrido mais 4 quilômetros, teria percorrido a metade do percurso total. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de X o percurso total, certo? X é o percurso, o quê? Total. X é o percurso total. E aí ele diz assim, é bem no início, né? Em uma competição esportiva de corrida, um dos participantes desistiu da competição ao completar 2/5 total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar a equação. Ele completou 2/5 do total e diz mais. Se tivesse corrido mais, se colocar mais 4 quilômetros, teria percorrido a metade. Quem é a metade? É como se fosse x sobre 2. Com base nessas informações, o que eu montei, ó, ele percorreu 2/5 do total, mais 4 quilômetros, daria a metade. Metade do percurso, o percurso total é x. Ele pergunta aqui, ó, podemos afirmar corretamente que o percurso total da prova em quilômetros era. Então, eu quero saber o valor de x. Nessa questão, eu vou colocar um aqui embaixo e tirar o MMC. O MMC de 5, 1 e 2 é 10. Vamos tirar aqui para 5 e 2 por 2 dá 1, repete o 5, por 5 dá 1 e dá 1. Então, 2 vezes 5, 10. O MMC é 10. O que eu faço com o MMC? O MMC eu boto para dividir aqui, ó, 10 para 5, 2 vezes 2, 4x. Mais 10 dividido para 1, 10 vezes 4, 40. 10 dividido para 2, 5x, 5x. Aí vamos atrás de organizar isso aqui. Pega o x para lá, ó. Aí fica assim, ó. 4x menos 5x, que é igual. Esse 40 vai para o segundo membro, trocando sinal, menos 40.
4x menos 5x dá menos x, é igual a menos 40. Multiplico tudo por menos 1, aí menos por menos mais, fica x, menos por menos mais fica 40. Então, na verdade, aí você tem uma resposta correspondente a 40 quilômetros. Resposta correta aí tem C. Beleza? Foi uma questão bem tranquila. Bastou fazer o quê? Colocar x como percurso total. Se ele percorreu 2/5 do total, é 2/5 de x. Mais 4, ele completaria a metade de tudo é x sobre 2. Tira o MMC de 5, 2 e 1, que é 10. Aí, ao tirar o MMC, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Ou seja, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí, no caso, 40 dividido para 5. Então, 10 dividido para 5 dá 2, 2 vezes 2, 4. E 10 dividido para 1, 10 vezes 4, 40. 10 para 2, 5. 5 vezes x, 5x. Eu pego esse 5x, passo para o primeiro membro, ficando menos 5. Pego o 40, passo para o segundo membro, fica menos 40. 4x menos 5x dá menos x. E repete menos 40. Como tem negativo aí, o primeiro membro, o segundo membro, vou multiplicar tudo por menos 1. Menos por menos mais, x. Menos por menos 40, fica mais 40. Resposta correta, 40, item C. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, certo? Pode perguntar à vontade. A próxima questão é uma questão que você tem que conhecer o número, porque ele pede o cálculo de aproximação, na verdade. Ele quer um cálculo de aproximação, para ver quanto é que dá fazendo essa expressão aí. Vamos lá, o que ele diz aqui. Ó. Os números racionais, é de Euler aí, o número de Euler, né? Ou o número neperiano, e também o π e raiz de 2 são aproximadamente iguais aos números racionais. 2,72, 3,14 e 1,414, né? Então, ele deu aí, pessoal, o número de Euler está aqui. Ele deu aqui o valor de π, está aqui. E aqui ele deu a raiz de 2, certo? Então, raiz de 2. Com base nisso, ele quer que você dê o valor da expressão, o valor numérico da expressão. Aí tem E vezes raiz de 2 mais o π. No caso aqui, a gente pode encontrar por aproximação, certo? Como é que seria? Porque ele quer aproximadamente, né? Para fazer esse cálculo de aproximação, eu poderia substituir. Por exemplo, o E eu posso colocar o valor que ele deu. O E eu posso colocar como sendo, digamos, 2, ele colocou 2,72 aqui, né? Pediu para usar isso aí, então tem que usar. 72. O raiz de 2, ele colocou 1,414. E, por fim, para somar com π, ó. Π que é 3,14. Fazendo esse produto desses dois números aqui, nós temos 3,84608. Somando com o π, que é 3,14, teríamos 6,9868. Porém, não tem essa resposta aqui. Mas, se eu colocar por aproximação em forma de fração, isso aqui dá aproximadamente. Digamos que eu use só 3 casas, para ver para ficar pio, né? Então, arredondo aí para 6,986 sobre 1000.
Até aqui, ó, só 3 casos. Para duas alternativas, né? Mais 1.000 não tem. E aí eu posso dividir ambos por 2. Se eu dividir ambos por 2, aí fica 33,93, ou seja, 13.393, dividido por 500. Veja que essa questão aqui tem mais perto da resposta o item A. Então, na verdade, era uma questão que precisava usar o valor das dízimas não periódicas, dos números racionais, fazer o cálculo de E, que vale 2,72 segundo o que ele pediu para utilizar, o raiz de 2, que é 1,41, 440 que ele pediu para usar, o pi, que é 3,14 que ele pediu para usar, fazendo a multiplicação de 2,72 vezes 1,414, deu 3,84608. E soma com pi, que é 3,14, deu 6,98,608. Só que, se você observar nos itens, os itens só tem 500 na fração. Então, vou deixar 3 casas ficando 1.000. Vou pegar o número 6,986. 6,986. Para ficar 1.000. Ao ficar 1.000, eu não tenho resposta. Eu vou simplificar tudo por 2. Dividindo por 2, esse 6.986, ele cai para 3.000. Deixa eu ver aqui, isso mesmo. É, vamos lá aqui, ó. 6.986 dividido por 2. Tem 6. E aí a resposta, nós teremos esse valor aproximado aí. 3.300. Nós temos aí quanto de resposta? Deixa eu conferir aqui o valor. Então, vamos lá. 2,72 vezes 1,414, mais o PIC é 3,14. Conferir, pessoal. Aí, no caso, é 6,986 dividido por 1.000 e por 2. Aqui é 4, né? Então, 4. Deixa eu ver, então, 4, pessoal. Então, a resposta que dá certo aqui é o C, né? 4, que aqui é o 9. Então, 4. Então, a resposta que dá certo aí, se você observar, é a C, né? Que é 3.493,500, que é o 9. Beleza? Vamos para a próxima questão. É a alternativa C, viu? C, pessoal. A próxima questão
Uma questão de número 12, número 12. É isso mesmo. Eu coloquei umas questões extras aí, porque esse TD, ele só tem 12 questões. Aí eu coloquei mais 4 após essa, certo? Então, tem mais 4 após essa daí. Então, vamos lá, fazer essa questão 12 e tem mais 4 que eu coloquei. Aí, totalizando 16, certo? A questão diz assim, ó. Dentre todos os números reais positivos, aquele que somando com o dobro do seu inverso multiplicado resulta um valor menor possível. Então, nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou montar o que ele pediu. Ó. Eu quero minimizar a função, que é menor possível, minimizar. Então, o que eu posso fazer aqui? Vou chamar a função aqui que ele citou como sendo. Se eu pegar um número e somar com 2 sobre x, porque ele cita aqui, ó. Dentre todos os números reais positivos, aquele que somando com seu dobro. O que é que seria o dobro? Dobro do seu inverso, multiplicativo. Então, dobro do inverso. O inverso de x, 1 sobre x, certo? E aí a função aqui citada ficaria, ou y, né, procurado, que é 2 sobre x. Por que que aqui tem 2? Porque é o dobro do inverso, ó. O dobro do seu inverso. Multiplicativo, tudo bem? E aí ficou o quê? X mais quem? 2 sobre x, tudo bem? Só que nesse caso aí, como ele quer o menor valor possível e a função inversa, nesse caso, uma maneira mais direta, derivando a função, quando ele pede para minimizar a função, calcular o valor mínimo ou máximo, minimizando a função, de função inversa, é derivando. E aí pega a derivada igual a zero. A maneira mais direta, maneira mais direta é derivando e igualando a zero, certo? Então, vamos derivar. Quem é derivado? A representação de derivada é representada por uma linha, né? Então, vai ficar f' de x é igual. A derivada de x, pessoal, é 1, certo? E a derivada de 2 sobre x é menos 2 sobre x ao quadrado. Por quê? Imagine que você tenha 2 sobre x. 2 sobre x é a mesma coisa que 2 vezes x elevado a menos 1. Como é que eu derivo uma potência de uma função polinomial? Repete o 2, esse menos 1 desce, né? Menos 1 desce, e o x, que está elevado a menos 1, coloca menos 1 de novo, menos 1. Porque a regra da derivação de potência é x elevado a n. A derivada dela é n vezes x elevado a n menos 1. Então, menos 1. Se eu tiver uma função x elevado a n, sua derivada é n, que eu multiplico n. X elevado a n menos 1, certo? Essa é a função derivada x elevado a n. Beleza? Só que aqui, o que é que acontece? Eu estou aplicando essa técnica. Como a expoente é menos 1, aí vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2, e x elevado menos 1, menos 1, menos 2. Quando o expoente está negativo, ele desce. Então, ele vai para baixo, x elevado a menos 2. Ou seja, quem é a derivada de 2 sobre x? Menos 2 sobre x ao quadrado. Por que chegou nisso? Porque a derivada de x elevado a n é n que multiplica x elevado a n menos 1. Veja que o 2 ele é constante,
O menos 1 desceu daqui, ó. E como é n menos 1, e o n era menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Como o menos 2 está negativo, ele desce. Fica x positivo ao quadrado. Então, essa é a derivada de 2 sobre x. Aí, no caso aqui, ó, a derivada de x é 1, e a derivada de 1 sobre x é menos 2 sobre x ao quadrado. Beleza? E aí, nessa funçãozinha aqui, como ele pede para minimizar, você pega a derivada igual a zero. Ó. F de linha de x é igual a zero. E aí, o que você faz agora? 1 menos 2x. 1 menos 2 sobre x ao quadrado é igual a zero. Aí eu passo esse menos 2 sobre x ao quadrado para o outro lado. E aí vai ficar assim, ó, pessoal. É igual a quem? 2 sobre x ao quadrado. Aí eu boto 1 aqui embaixo, multiplica e inclui, certo? X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. E 1 vezes 2 é 2. Inversa da potenciação, radiciação. Aí fica a raiz quadrada de 2. A nossa resposta é o item D, raiz quadrada de 2. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo, pessoal? Veja que é uma questão que apenas bastava derivar a função montada e após isso, o que a gente faz? A gente iguala a derivada a zero para minimizar a função, por maneira mais prática e rápida, e aí calcula o valor de x. E o x deu raiz de 2. Como foram apenas 2 questões nesse TD, foi colocado mais 4, certo? Mais 4 questões aí. Deixa eu pegar aqui a questão. Acho que está aí no TD, mas eu vou pegar aqui, peraí. Questões extras. Inclusive, eu coloquei como extra aí. Pronto. Essa questão extra aqui, por exemplo, nós temos aí uma questão que envolve valor máximo de custo. E a questão nos informa o seguinte, ó. Uma empresa produz um determinado produto com um custo definido pela seguinte função. Inclusive, eu coloquei sem alternativa, porque foi rápido e não deu tempo de eu montar o resto, né? Mas essa está sem alternativa, não é questão aberta. A questão faz parte também do conteúdo do edital. Aí, para complementar, eu coloquei mais 4, a 13, a 14, a 15 e a 16, certo? Vamos lá. A questão diz assim, ó. Uma empresa produz um determinado produto com custo definido pela seguinte função. Aí você tem aqui uma função de segundo grau. Essa função de segundo grau tem assim, ó. Custo em função de x. X ao quadrado menos 80x mais 3.000. Considerando o custo C em reais e X a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo. E também ele pede o valor desse custo mínimo. Então, são duas perguntas nessa questão. Ele pede a quantidade de unidades, que corresponde ao X, e pede também o custo mínimo, que corresponde ao Y. Só que nessa questão, por ser uma equação de segundo grau, eu tenho que fazer uma comparação para tirar o A, o B, o C e substituir para calcular o Y do vértice e do vértice. E a formulazinha é Y igual a quem? A x ao quadrado mais bx mais c. Veja que aqui não tem nada, o A é 1. O B
é menos 80, e o C e o C 3.000. Com base nessas informações, vamos calcular primeiramente a quantidade de unidade para que seja custo mínimo. Pode ser mínimo ou máximo, mas o que é que manda ser mínimo ou máximo? Depende do valor de A. Se a concavidade for para cima, ou seja, o A positivo, A maior do que zero, sempre será mínimo. A maior do que zero, concavidade para cima, é valor mínimo. Saibam disso. Por que ele está dando mínimo aqui? Porque o A, como tivesse um é positivo, sempre vai ser mínimo, certo? Mas, se esse A for negativo, se esse A for menor do que zero, vai ser valor máximo. Mas por que, na verdade, né? Por causa da parábola. Quando a parábola está com cavidade para baixo, o A é negativo. Por ser negativo, o ponto está muito alto. Ou o ponto máximo da parábola está muito alto, então é máximo, porque o A é negativo. Mas se o A for positivo, a concavidade é para baixo. Com cavidade para baixo, o ponto máximo está bem baixo. E aí, no caso, vai ser um ponto mínimo. Então, aqui é mínimo e aqui é máximo. Ok? Então, por que aqui ele fala em pedir um custo mínimo? Porque o A é positivo. Se fosse negativo, seria máximo aqui. Mas eu tenho aqui o A, o B e o C, e vamos calcular primeiramente o custo mínimo. Custo mínimo, no caso aqui, ele pede a custo mínimo nas unidades. As unidades é o X. Então, unidades é X do vértice. A fórmula X do vértice, a fórmula é menos B sobre 2A. Isso aqui é as unidades. Unidades para custo mínimo. Então, o X do vértice vai ser quem? Quem é o B? Menos 80. Então, vai ser menos 80 sobre 2 vezes A. Então, menos por menos mais, 80 por 2, 40. Então, 40 corresponde à quantidade de unidades para custo mínimo. Quantidade de unidades para custo mínimo. Já na questão do valor do custo mínimo, o valor corresponde ao y do vértice. E agora vamos ao valor do custo mínimo. O valor do custo mínimo é y do vértice. A fórmulazinha é menos delta sobre 4A. E nesse caso, qual a fórmula do delta? O delta, a fórmula é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, certo? E aí, vamos substituir. Ó. Quem é B? Menos 80. Fica menos 80 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é, quanto que é? É 1. E o C, que é 3.000. O Czinho aí é 3.000. E aí nós temos 80 quadrados, 6.400, menos com mais menos. Aí nós temos 4 vezes 1, 4 vezes 13 dá 12.000. Nosso valor de delta aí nós temos o quê? 6.400 menos 12.000 dá
6.000 dá 5.200, né? Menos 5.600, que diga. Menos 5.600, porque aqui é positivo, 6.400 positivos. Não tem sinal, considera como se fosse mais. Menos 12.000, isso aqui me dá 5.600. Isso é o valor de delta. Só que como eu quero o y do vértice, a fórmula assim é menos delta sobre 4a. Então, y do vértice vai ser igual. Qual o valor de delta? Menos a fórmula, menos valor, sobre 4 vezes a. E o a, no caso, nosso a é 1. 4 vezes 1, certo? Aí y no vértice vai ser igual. Menos por menos mais. 5.600 dividido por 4. Y no vértice vai ser igual a 1.400. Quando falo em custo máximo ou custo mínimo, é y do vértice. Valor máximo é valor mínimo, é y do vértice. Mas quantidade de unidades para que tenha um custo máximo, um custo mínimo, unidades é o x do vértice e o do vértice. Quando é que vai ser mínimo? Quando o A for negativo, A positivo. E quando é que é máximo? Quando o A for negativo, certo? Então, o A aqui manda se é positivo ou negativo, cada com cavidade. Com cavidade para cima é mínimo, com cavidade para baixo é máximo. A positivo é mínimo, A negativo é máximo. Beleza? Então, essa questão aí, apesar de aberta, deu 40 unidades para um custo mínimo e deu o valor máximo em 400 para 40 unidades, atingir um custo mínimo. E é mínimo porque o A é positivo, certo? Vamos para a próxima questão. A próxima questão, que também escolhi, foi envolvendo máximos e mínimos, né? Também está no edital, é aberta essa daí. A próxima vai ser de marcar. Mas vamos lá. A questão diz assim, ó. Após várias experiências em laboratório, observou-se que a concentração de certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função. Aí nós temos y igual 12x menos 2x ao quadrado. Eu posso organizar para colocar o 2x ao quadrado primeiro, vai ficar y igual menos 2x ao quadrado mais 12x. Professor, por que você organiza? Para saber quem é A e a B, porque quando tem a questão de máximo e mínimo, eu preciso tirar o A e o B e o C para calcular o x do vértice e o vértice. Tem que estar na ordem para identificar corretamente. E aqui eu vou colocar y como sendo ax ao quadrado mais bx mais c. O A aqui é menos 2. O B é 12, o C não tem. Então, C é 0. Nessa questão, ele pede o seguinte, ó, em que x é o tempo decorrido em horas após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determine o tempo, ou seja, o x, necessário para que o antibiótico atinja o nível máximo. Quando tem essa palavra máxima ou mínima, o tempo para onde correr. Ou é o x do vértice, ou é o y no vértice. Quando tem a palavra máxima ou mínima na questão. Como tem máximo ou mínimo na questão, x do vértice e o preço do vértice. Só que ele pediu para calcular o tempo, e o tempo é o x. Como tem a palavra máximo, então vai ser x do vértice. E por que é x do vértice? Porque a palavra máximo, o A deu negativo. Quando ele dá o A negativo, aí vai ser máximo. Quando o A é positivo, é mínimo. E por que é x? Porque ele pediu tempo. O tempo está ligado a x.
Então, a formulazinha do x do s é menos b sobre 2a. Então, x do s vai ser igual. Quem é o valor de b? Olhando aqui na fórmula, b está ligado a x. Está ligado a x é 12. Então, é menos a fórmula, 12 do valor. E 2 vezes a. Quem é o a? O a aqui é menos 2. Então, fica 2 vezes menos 2. Então, x do vértice vai ser igual a menos 12 sobre menos 4. X do vértice, menos mais. 12 sobre 4, x do vértice dá 3. Então, questão aberta também. Não coloquei as alternativas, mas para uma questão para calcular o x do vértice, porque ele pediu o tempo. O tempo está ligado a x, e x do vértice porque tem a palavra máximo. Máximo ou mínimo, pode ser x do vértice ou x do vértice. É x do vértice porque ele pediu o tempo, e o tempo está ligado a x nessa questão aqui. E a palavra é máxima porque o A é negativo. Toda vez que o A for negativo, com cavidade para baixo, gera o valor máximo. Próxima questão. A próxima questão é uma questão que envolve problema de MDC, né? Máximo de uso comum. Ela diz o seguinte, ó. Um evento de corrida de equipes irá acontecer no próximo final de semana. E o período para as inscrições de participantes terminou hoje. Ao total, 88 pessoas se inscreveram, sendo 60 mulheres e 28 homens. Para as duas modalidades, feminina e masculina, as equipes devem possuir sempre o mesmo e o maior, mesmo, é algo comum. Quando a gente fala mesmo, algo comum. E o maior número é o máximo. De atletas possíveis sem misturar homens e mulheres em uma mesma equipe. Desta forma, o número de atletas em cada equipe será. Então, traduzindo, você tem aqui um total de 60 mulheres e 28 homens, e ele quer dividir em equipes. Né? Ele quer dividir em equipes. Ó. Então, a charada dessa questão, dividir em equipes. Mesmo sempre possui o mesmo. O mesmo quer dizer algo comum. E o maior, máximo. Maior quer dizer máximo. Traduzindo, ele está pedindo, em outras palavras, para você calcular o máximo divisor comum. Como é que eu sei disso? Bem, ele citou 60 mulheres e 28 homens, para dividir em equipes, divisor. Mesma quantidade nas equipes, então é algo comum. E o máximo possível, estou traduzindo, essa questão aqui é uma questão disfarçada de MDC. Você tem que interpretar que ele está pedindo o MDC de 28 e 60. E aí, nesse caso, eu vou calcular o MDC. Né? Calculando aqui o MDC deles dois, como é que fica? Eu posso decompor MDC de 60 e 48, de 28, né? Posso dividir aqui por 2, que dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, aqui fica quem? 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 5. Isso, 60 fatorado, né? E o 28.
por 2 dá 14, por 2 dá 7, por 7 dá 1. Que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 7. Isso aqui corresponde a 28. Mas eu quero o MDC, quer dizer, dividir equipes com uma quantidade de 60 mulheres e 28 homens, para ficar uma quantidade igual nas equipes, 60 e 28. O MDC você tem que pegar os termos comuns aos dois. O 2 ao quadrado tem aqui e tem aqui. Então, 2 ao quadrado vai. Aqui tem 3, aqui não tem 3. Aqui tem o quê? Aqui tem 5 e aqui tem 7. Não é comum nem um 3, nem um 7, nem um 5, porque não temos 2. Então, o único número que é comum aos dois é o 2 a 4. Então, aqui 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2 é 4. Então, a resposta nessa questão é, dessa forma, o número de atletas em cada equipe será 4 atletas por equipe. Por equipe. Resposta correta. Então, aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Então, a resposta ficou 4 atletas por equipe. Resposta correta, item D. Beleza? E mais uma para a gente encerrar. É uma questão envolvendo problema de MMC. Né? Vamos lá entender o que é MMC, né? Uma empresa de transportes tem 3 linhas de ônibus que saem do terminal central. A linha A sai a cada 15 minutos. De 15 em 15. A linha B sai de 20 em 20. E a linha C sai de 25 em 25 minutos. Se às 6 horas da manhã os 3 ônibus saíram juntos, quando voltarão a sair novamente simultaneamente? Então, vejam que eu tenho uma questão, que o tempo dos 3 são diferentes, e eu quero encontrar aqui um tempo comum. Tempo comum. E para encontrar o tempo comum de 3 tempos diferentes, eu tenho que tirar o MMC. Eu posso tirar separado e pegar seus números primos com os seus expoentes, multiplicar, ou posso tirar tudo junto. Se eu tirar tudo junto, o MMC de 15, 20 e 25. Se eu dividir aqui por 2, que repete 15, porque não é dividido por 2, aqui dá 10, aqui repete 25. Por 2 novamente, que dá 5, repete o 15 e repete o 25. Então, 15 e o 25, aqui dá por 3. Por 3 aqui dá 5, repete o 5, repete o 25. Agora dá por 5. Aqui dá 1, aqui dá 1 e aqui dá 5. Por 5 novamente, aqui dá 1, dá 1 e dá 1. Agora, o que sobrou é eu multiplicar isso aqui, né? Se eu multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12.
12 vezes 5, 60. 60 vezes 5, 300. 300 minutos para eles se encontrarem. Só que esses 300 minutos, na verdade, corresponde a quantas horas, né? Isso eu tenho que saber. Eu sei que 1 hora são 60 minutos. 1 hora são 60 minutos. Se eu dividir esses 300 por 60, 300 dividido por 60, eu vou ter aqui 5 horas. Como eles saíram igualmente 6 horas, mais 5 horas para se encontrar novamente, então eles vão se encontrar quando for 11 horas. E a resposta correta é o item D. Beleza? Então, foi uma questão tranquila, envolvendo problema de MMC. Veja que essa questão eu tinha que entender que eu tenho 3 tempos diferentes, mas eu quero encontrar um tempo comum de encontro dos ônibus. Nesse caso, eu tiro o MMC de 15, 20 e 25, que deu 300. 300 minutos em horas corresponde a 5 horas. Como os 3 ônibus saíram às 6 horas, eles vão se encontrar 5 horas depois. Às 11 horas, esses 3 ônibus estão juntos novamente. Bom dia, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. E a gente encerra hoje a nossa aula.